Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair. E por que o texto receptus e o texto majoritário são tão parecidos, mas não são a mesma coisa? Por que eles são tão parecidos, mas não são a mesma coisa? Por que eles são parecidos? Por que eles concordam tanto em si, mas discordam tanto assim, concordam muito entre si e discordam do texto eclético, né? Mestre Alan, de quinta edição revisada. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu pegar aqui nesse televisão. Eu vou pegar aqui a quinta edição revisada porque eu acho que ela representa melhor. No caso do Brasil, ela representa melhor o texto eclético. Eu acho que ela é muito mais útil, muito mais prática. Por que os defensores do texto recebido, por que o texto recebido e o texto majoritário concordam tanto entre si e eles discordam bastante do texto eclético? Por que eles discordam? Antes de iniciar esse vídeo, eu tenho um curso de crítica textual, tá? Eu explico tudo isso detalhadamente lá. Se você tiver interesse de aprender um pouco mais sobre crítica textual, meu telefone se encontra na descrição desse vídeo, através do blog Adolfo Clair Blogspot ou do canal Adolfo Clair no Facebook, tá? É bem fácil, você digita Adolfo Clair no Facebook, você vai ter minha página, vai ter meu canal, vai ter o meu perfil e meu telefone está na descrição, beleza? Mas vamos ao vídeo. O que acontece? Eu não quero falar tanto do texto eclético hoje, eu quero falar do texto recebido. Por que esses dois são muito parecidos? Deixa eu explicar. Esse texto aqui, essa aqui é a impressão de F.H. Scrivener, 1894. Mas ele representa uma tradição de impressões que vão durar cerca de 300 anos. Desde Erasmo de Roterdã, o primeiro editor do Novo Testamento grego, pela imprensa, até Scrivener. Então, esse texto aqui ele foi sendo reimpresso ao longo dos tempos. Eu já falei isso umas 600 vezes aqui, mas eu vou repetir de novo. É sempre bom. E eles foram editando, publicando textos gregos, os editores, mas eles não se preocuparam muito em fazer atualizações manuscritológicas. Então, você tem lá mais ou menos uns 300 anos de texto grego sendo impresso. Erasmo publicou 5 edições, corrigiu 5 vezes. O Cardel Ximenes publicou 1, Stefanes publicou 4, Beza publicou 9, 8 ou 9. Você teve uma porrada de gente editando o texto recepto, o texto grego, né? E aí ele passa a ser conhecido como texto receptus a partir dos irmãos Azeveres. E aí, esse aqui representa essa tradição. Esse texto aqui, que é vendido pela Sociedade Bíblica Trinitariana, representa essa tradição. Mas foi sendo reimpresso com base no texto impresso, e não com base em acúmulos de evidências textuais. Ok? O que acontece? Surge em 1982 esse texto aqui impresso, o texto majoritário. Deixa eu pegar aqui o original, segunda edição. Vou pegar aqui para vocês. Texto majoritário, original, inglês, texto puro. Puro assim, né? Eu digo, não tem questão de tradução embaixo, nada, é só o texto grego. Ele surge em 1982, suprindo essa necessidade de você ter um texto grego impresso com base na maioria dos manuscritos. O que acontece? Esse aqui ele foi impresso manuscritologicamente por meia dúzia de manuscritos bizantinos e o último capítulo, Apocalipse 22, baseado na Vulgata Latina. E aí você vai ter leituras aqui que você não encontra em manuscrito grego nenhum. Principalmente nesse último capítulo do verso 14, 15. Você vai ter lá no último capítulo algumas palavras, algumas passagens que você só encontra no texto recepto. Você não encontra em manuscrito grego nenhum. E esse aqui, baseado no acúmulo de evidências de 1980. Tá? E aí ele se torna o chamado texto majoritário. O que acontece? Esse aqui ele é baseado em meia dúzia de manuscritos bizantinos. Esse aqui é baseado na maioria bizantina. Por quê? Você tem a grande massa de manuscritos bizantinos, dos manuscritos gregos, vindo da região de Bizâncio, sendo bizantina. Você tem lá meia dúzia de manuscritos vindo do Egito, você tem lá meia dúzia de manuscritos vindo de Roma, mas a grande massa manuscritológica vem de Bizâncio, porque Bizâncio caiu em 1453 e se falava grego até então, lá. Então os manuscritos gregos foram sendo copiados e recopiados ao longo de 1400 anos na região bizantina. Então você tem esse texto aqui representando a grande maioria dos manuscritos bizantinos. Por quê? Porque eles são bizantinos. Então,
Esses textos aqui, eles têm a mesma base manuscritológica, só que esse aqui é meia dúzia, esse aqui são 5.500. Entendeu a diferença? Aí, o que acontece? Em 2.000 lugares, esse texto aqui, esse texto aqui, discorda desse aqui. Com base em quê? Nos manuscritos bizantinos. Aí você pode falar assim, então eles são a mesma coisa. Não são. Por quê? Porque esse aqui ele seguiu um padrão. Ele seguiu a tradição de reimprimir um texto que já era utilizado pelos editores anteriores. Esse aqui não. Esse aqui se precaveu de pesquisar, de ser pesquisado, de ser construído na base documental que existia na época. 5.500 manuscritos gregos e por aí vai. Desde papiro e tal. Esse aqui não. Esse aqui ele foi impresso na época que nem se tinha papiro catalogado. E aí, como é que faz? Entendeu? Então, essa é a diferença e a igualdade entre eles. Né? As diferenças são gritantes? Não, não são gritantes. São 2.000 lugares assim que você vai falar, não, isso aqui não muda em nada na interpretação do texto. A mesma coisa ocorre com esse aqui. E esse aqui, ele segue uma via muito diferente. Por quê? Porque esse aqui ele vai ter um embasamento de metodologia, não tanto manuscritológico, mas ele vai misturar a evidência manuscritológica com a evidência interna, que é a análise intertextual do texto, né? Você vai analisar o contexto ali para decidir uma leitura melhor. E você vai ele ser baseado essencialmente em 5 manuscritos, que vão vir da região egípcia, Sinaítico, Vaticano, Efraimita, o Bezo, que vem da região egípcia. E sabe o que é interessante? Ele discorda em 6.400 lugares desses dois aqui, pelo menos do majoritário, 6.400 lugares. Enquanto que o majoritário e o TR discordam em 2.000 lugares, o majoritário e o eclético discordam em 6.000 lugares. Afeta alguma doutrina? Meu amigo, você pode ler esse texto aqui, ó, de cabo a rabo. Nenhuma doutrina da sua igreja vai ser afetada por isso. Você pode ler esse texto aqui de cabo a rabo. Nenhuma doutrina da sua igreja vai ser afetada por isso. Você pode ler esse texto aqui de cabo a rabo. Não vai afetar nenhuma doutrina da sua igreja por isso. Cada um tem sua história para contar. Cada um teve seu papel ao longo da história. E por isso, não deixam de ser a palavra de Deus. Não deixam de ser a palavra de Deus. Então, meu convite para você é: conheça, estude, leia, aprenda. Existem pontos positivos em cada um desses 3 textos. Existem pontos positivos e negativos em cada passo ao longo da história dos defensores desse texto e desse texto. Cabe a nós olhar para a história, olhar para o passado e evitar os mesmos erros que eles cometeram e tentar melhorar e seguir para frente. Tem interesse em aprender mais sobre crítica textual? Eu tenho um curso. É só falar comigo. Meu telefone se encontra na descrição. Adolfo, gosto muito do seu trabalho, cara. Você pode me ajudar com R$10 mensais. Minha conta está na descrição. E é isso aí. Que Deus te abençoe nos seus estudos, que Deus te abençoe na sua vida e que você aprenda, ou que a gente aprenda a dialogar. Eu não quero colocar eu como superior, não. Que a gente aprenda a dialogar sobre esses textos. Tá? Sobre esses textos. Já vi muitos, já li livros de crítica textual que fala que o texto majoritário e o texto recebido é a mesma coisa. Já vi pessoas falarem isso, já vi pessoas dizerem que eu defendo o texto recebido. Eu não defendo. Por quê? Porque esses textos aqui são muito parecidos. Seguem a mesma base manuscritológica, mas eles são diferentes no tocante à chamada reconstrução metodológica. Por quê? Porque esse aqui ele é baseado na maioria dos manuscritos. Esse aqui, por hora, estou tentando achar uma teoria que dê suporte para esse texto aqui, para o texto recebido. Eu estou tentando achar uma teoria que faça sentido para que possa ser usado para defender esse texto. E esse aqui ele é simplesmente a catalogação da maioria dos manuscritos bizantinos, a qual
por muitos séculos, esses aqui disseram que esse aqui representava. Eu acho que não. Eu acho que esse aqui representa, diante das evidências. Do contrário, me mostre alguns versos bíblicos que você só encontra no TR, mas não encontra na maioria dos manuscritos, usando o manuscrito grego. Mas tudo bem, a gente segue em frente, a gente segue firme nessa discussão. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida. O interessante e o importante é a gente dialogar. Lembrando, texto receptus não é texto majoritário não é texto receptus. Um não defende a mesma coisa que o outro. Não defende assim, não defende com unhas e dentes, não temos os mesmos pontos de vista. Nem todos os majoritários pensam iguais. Eu não penso igual a muita gente, eu penso da maneira que eu acho mais interessante. A minha maneira de pensar é muito parecida com a do Paulo Anglada. Paulo Anglada, falecido Paulo Anglada. Minha maneira de pensar se aproxima bastante da maneira que ele pensava, da maneira como ele disserta no livro dele, né? E basicamente é isso aí. Mas também não sei se eu concordo com tudo, com todos os pressupostos que ele trabalhava, né? Também, cara, aprendi muito com o Burke Kerrig. E é isso aí. Esses dois textos não são a mesma coisa. E vamos crescendo. Deus abençoe. Fui.